E aí, pessoal, tudo bem? Então, o PET 6, semana 1, segundo ano, vai tratar a respeito de Diógenes e o cinismo, como também de I-Had, Cântico. Quem foi Diógenes de Sinope? O filósofo helenístico Diógenes de Sinope, ele viveu no ano 413 e faleceu em 323 a.C. Ele foi aluno de Antístenes. Antístenes ele foi o fundador da escola cínica. Essa escola em grego, ela significa cão, como os atenienses se referiam a eles, aos cínicos, como cães de rua, sem riqueza e bens materiais. Eles não tinham nada disso, eles não aceitavam, né? Então sua escola, a escola deles é o próprio mundo, era as ágoras, praças públicas, montes, campos. Mas Diógenes, por outro lado, ele tinha uma característica sempre comentada. Ele gostava muito de uma piada, de uma anedota. Entende? Principalmente em relação aos valores da sociedade da qual ele fazia parte. Então ele perdia tempo. Ele, qualquer situação lá, qualquer questão, ele pegava, aproveitava o ambiente e daquilo ele criava uma anedota. Ele criava uma piada. Então, de uma certa forma, boa parte dos atenienses gostavam muito dele, da forma dele ser, da forma dele agir. Então, antes dele entrar na escola cívica, né, ele teve um contato com Antístenes. E Antístenes gostou dele, achou ele interessante, engraçado, e admirou principalmente a simplicidade dele e também a sabedoria. Porém, ele não era aceito como aluno. Antístenes não queria tê-lo como aluno. Mas ele insistia constantemente, ele ia atrás, eu quero ser aluno, até quero ser aluno seu. É, até que o Antístenes concorda em tratá-lo como aluno. Porém, antes pegou um pedaço de pau lá e bateu nele bastante. E ele simplesmente voltou para Antístenes e falou, que, falou o seguinte: não acharás madeira tão dura que possa fazer-me desistir de conseguir que me digas alguma coisa, como me parece que é o teu dever. Entende? Então, ele acabou, é claro, sendo um dos cínicos. E os cínicos, o que acontece? O que eles defendiam? Eles defendiam o desapego dos bens materiais. Eles contestavam o matrimônio, a convivência em sociedade e se declaravam cidadãos do mundo. Acredito que esse termo, cidadãos do mundo, foram os primeiros a falarem a esse respeito, né? E Diógenes, ele buscava das metas dele, dos objetivos dele, uma das coisas que ele vivia fazendo, era o seguinte, que ele buscava, ele queria encontrar é, um homem. Ele buscava um homem que tivesse encontrado a sua verdadeira natureza, que vivesse conforme ela e que fosse feliz. Por isso, inclusive, tem um quadro dele que mostra ele, me parece que até dentro de um barril, segurando uma lamparina, né? E essa lamparina significa o quê? Vai iluminar o caminho dele à procura desse homem. Uma frase que ele costumava falar que gente muitas, pessoas poucas. Então, segundo ele, a felicidade, essa questão de felicidade aqui, é, deveria vir de dentro do homem e não do seu exterior. Entende? Então, às vezes, inclusive, ele era visto no momento de intimidade consigo mesmo, dentro do seu barril. Para se desculpar, ele dizia: se não é a dois, por que não sozinho? Então, ele era bem irônico também e diz que muito engraçado. E outra história que tem dele foi com Alexandre da Macedônia. Ainda antes das guerras, vou falar assim, ele não era chamado de o Grande. Depois de várias batalhas, várias vitórias, que ficou conhecido como o Alexandre o Grande. Que ao o encontrar, solicitou que Diógenes pedisse o que quisesse. E este pediu o seguinte: Alexandre, sai da minha frente, pois você está tapando a luz do sol. Simplesmente isso que ele falou para Alexandre, um homem já poderoso. Então Diógenes estava com esse ato demonstrando o
pouco que ele necessitava para viver. Porque, na realidade, o que ele queria se encontrava na natureza. Então, essa resposta impressionou muito Alexandre, que, na volta, ouvindo seus oficiais zombarem de Diógenes, Alexandre disse o seguinte: se eu não fosse Alexandre, queria ser Diógenes. Interessante essa história, né? Então vamos lá, pessoal, continuando. Então vamos lá, pessoal. Ayn Rand, Cântico. Em primeiro lugar, Ayn Rand intencionava inicialmente chamar Cântico de quê? De ego. A mudança se deu porque, segundo ela, o título da obra deveria ter uma conotação religiosa, por se tratar de uma devoção ao indivíduo. Isso que ela quer mostrar no livro. Essa devoção ao indivíduo, não ao coletivismo. Então, o que ela fez por ego, Rand queria dizer não um símbolo do eu, mas especificamente ao eu humano. E apenas o eu humano, segundo ela, é capaz com sua mente ou faculdade conceitual de sustentar a faculdade da razão. Isso vem do indivíduo. É a faculdade racional do homem que é responsável por suas escolhas, por sua volição, e é daí que suas emoções derivam. Dado isso, não é possível que existir a razão coletiva. A razão é uma faculdade individual, não coletiva. Entende? Apenas indivíduos aportam e usam. Então a razão vem de cada um de nós. Cada um de nós somos seres racionais. E ela comenta aqui que a razão ela é necessária que venha do individual, que venha de cada pessoa, e não uma razão coletiva. Porque razão coletiva, como a gente está comentando aqui, essa razão, ela simplesmente não existe. Continuando. O tema central de sua obra é a questão do conflito. É bem interessante essa obra aí, porque a maneira como ela coloca, como ela escreve, é um estado totalmente controlado pelo coletivismo, onde é um crime capital, crime punido severamente se você usar em algum momento a expressão eu ou, por exemplo, meu. Entende? Tudo é nós, é nosso. Não existe o indivíduo, existe o coletivo. Né? E esse é um dos pontos que ela coloca, o conflito lá, que existe esse conflito do indivíduo contra o coletivo. Certo? Elemento onipresente, que a gente sempre vê na obra de Kant, e fundante da moralidade e filosofia política, objetivista dela. A filosofia de Hegel é uma filosofia objetiva. Ela, inclusive, nessa história, o herói, que inicialmente, para vocês terem uma ideia como ela é apresentada, é que inicialmente atende pelo nome genérico de 7, 25, 21. De uma certa forma, a Rand aqui, ela usa como pano de fundo, no caso, os judeus. Porque era da forma como os judeus eram tratados. Todos tinham seu número nos campos de concentração. Né? Então, o que acontece? Vamos continuando aqui com o Igualdade 7, 25, 21. O sonho dele era ser cientista. Então era algo, desde criança, ele pensava, quero um dia ser um cientista. Quero descobrir coisas, quero inventar coisas, quero ajudar o meu país. No entanto, o que acontece? O conselho de profissões desse determinado país decidiu que ele serviria melhor à sociedade sendo varredor de rua. Entende? Então, tudo que você faz nesse tipo de mundo utópico, ele não é você que decide. Tudo é dividido, é claro, por conselho. E o que acontece? No estado em que a igualdade 7, 25, 21 vive, existem diversos conselhos, que eles regulam até as mínimas atividades sociais. E cabe aos sábios, homens do conselho, dirigir centralmente a sociedade.
para que cada indivíduo se encaixe no lugar em que servirá melhor ao todo, né? E o conflito do herói para agir, pensar e amar livremente, convivendo com a ordem governamental, que é claro, nesse contexto é totalmente totalitário, que oprime, que o oprime. Isso aí vai ser o núcleo da obra. Porque no período de produção do texto, nos Estados Unidos, tanto nazismo quanto comunismo eram ideias assim intelectualmente respeitáveis. Duas formas exemplares de ideologia era vista, né? Política e coletivista. Então, Rand observava uma tendência crescente em direção ao coletivismo na América. E o cântico faz o objetivo dela é o quê? É servir de alerta para que haja uma guinada nesse padrão. E o marxismo já era uma moda consolidada, já era algo já estava bem consolidado entre os intelectuais nessa época. E Rand era uma testemunha ocular do seu caráter totalitário. Mesmo depois de sua saída da Rússia, Rand recebeu notícias que informaram dos horrores do governo de Stalin, inclusive contra sua própria família. Ainda que os crimes de Moscou ou Berlim não fossem segredos, muitos intelectuais americanos simplesmente saudaram os regimes nazistas, o regime nazista, o regime fascista e o comunista. E falavam como nobres experimentos. E as pessoas nobres cobaias. Então era contra esse tipo de pensamento que a Rede, em boa parte de suas obras, ela atacava, ela contestava. Então, essa era a questão. Quando ela fala do nazismo, do fascismo, do marxismo, era justamente em relação ao coletivismo. Porque o que se observa é o seguinte: quando, dentro daquilo que nós vemos em rede, porque quando o coletivismo se alastra e as pessoas passam a se identificar exclusivamente com determinados grupos, suas faculdades críticas são cobertas e suas paixões cegas aumentam por uma espécie de ressonância assim, emotiva. Pode observar uma coisa aqui. Não seria exagero, inclusive, falar que talvez o principal problema da nossa espécie não seja a agressividade intrínseca dos indivíduos, mas a devoção fanática a grupos, cujo denominador comum é o ódio a outros grupos. Quando olhamos a história, os crimes violentos cometidos por motivos egoístas, individualmente passionais e pessoais, são insignificantes se comparados ao genocídio cometido em nome da devoção abnegada a uma bandeira, a um líder, a uma fé religiosa, uma ideologia ou convicção política. Então é essa a questão que vamos falar assim, vamos refletir. Se a função do filósofo é a reflexão, então acho que é um tema trazido por Red muito interessante. Tá certo? Então, até mais para vocês.